Olá, um ótimo dia para todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia da preparação, de se preparar para o dia do Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde e que você tenha uma ótima sexta-feira na presença de Deus, o Todo-Poderoso. Convido você a pegar a sua Bíblia, a espada do poder, e abri-la lá no livro de Isaías, onde nós estamos fazendo um estudo diário da palavra do Senhor, no capítulo hoje, o capítulo 35. Antes de nós começarmos aqui o estudo de hoje, convido você para compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam ter o privilégio de estudar a palavra de Deus junto conosco. Vamos agora, então, para uma oração? Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de hoje estarmos estudando a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos onde eles estão e que todos possam tirar aqui uma palavra de esperança para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Bom, o capítulo 35 aqui do livro de Isaías é um contraste muito grande diante do que nós estudamos ontem, do capítulo 34, que Deus fala ali da devastação dos perversos, e principalmente falando ali de como ficaria a nação de Edom, o povo de Edom. A Bíblia diz ali que eles ficariam, a terra deles ficaria como uma terra deserta, que nada frutificaria, que nada, nenhuma vegetação voltaria a florescer ali naquele local. E aqui no capítulo 35, Deus está falando aqui como que a sua graça, a sua misericórdia vai fazer algo esplendoroso. Então, o título da mensagem de hoje é O Reino Glorioso Será Estabelecido. Amém? Então, vamos aqui, então, à leitura do capítulo de hoje, da palavra do Senhor, que é o capítulo 35. Diz assim: O deserto e a terra seca se alegrarão, e o eterno, aliás, e o ermo exultará e florescerá como narciso. A palavra narciso aqui não se refere ao nome Narciso. A palavra narciso aqui é rosa, tá bom? Ele se cobrirá de flores, dará grito de alegrias, e exultará, receberá a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. E eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, e ele vem para salvar vocês. Deus está falando aqui, Isaías está dando uma profecia diretamente para um povo, para um tipo de pessoa. Quem é ele? A Bíblia vai falar que este é o remanescente. Aquele resto, aquele que sobrou das grandes tribulações, aquele que se manteve fiel diante de todas as tribulações que o povo da época passou. E em todos os tempos que o povo de Deus teve nessa terra, está nessa terra, sempre houve tribulação, problema, dificuldades que o povo de Deus enfrentou. E diante de todas essas tribulações, o remanescente sempre se manteve fiel a Deus. É isto que o livro de Romanos, lá no capítulo 9, a Bíblia diz algo fantástico lá no livro de Romanos, no capítulo 9, que eu quero ler com vocês. Romanos, capítulo 9, a Bíblia diz assim, olha só, versículo 27, a respeito do que diz aqui no livro de Isaías, em vários lugares, a Bíblia diz assim, no capítulo 9, versículo 27, falando de Isaías, capítulo 10, verso 22, diz assim: Mas Isaías clama a respeito de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, aquele que permanecer fiel até a morte. Então, Deus não pede para mim, para você, fidelidade até hoje, ou até meio-dia, ou até 2 horas da tarde, ou até a noite. Deus pede para mim, para você, fidelidade até o último dia de vida de cada um de nós nessa terra, ou até o dia da volta do nosso Senhor Jesus. Então, Deus espera que o remanescente permaneça fiel, mesmo quando ele não tem todas as respostas. Você hoje talvez tenha aí uma indagação, talvez você hoje tenha aí, Senhor, por quê? Por que essas coisas aconteceram? Por que eu passei necessidade? Por que eu perdi meu emprego? Por que?
Talvez você tenha um monte de porquês, mas saiba que a resposta está na permanência de você permanecer fiel com Deus, mesmo quando você não tem todas as respostas. Se você tivesse todas as respostas, Deus deixaria de ser Deus, queridos. É isso mesmo. Deus não dá todas as respostas para que eu e você possa permanecer fiel, mesmo quando nós não temos todas as respostas. Por isso, queridos, o livro de Isaías hoje está dizendo que é um contraste muito grande diante do que vai ficar a terra de Edom e como Deus vai fazer com que o seu remanescente possa obter a glória em Cristo Jesus. O remanescente de Deus não passou por dias melhores, por dias felizes na terra. Eles sempre passaram por problemas, dificuldades, mas eles permaneceram fiéis até a morte. E Deus espera isso de nós também. Talvez você e eu, talvez a gente não veja Jesus voltando nas nuvens dos céus, vivo, mas a Bíblia diz que ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, conforme diz Paulo. Então, se tudo isso vai acontecer na nossa vida, queridos, vale a pena nós permanecermos fiéis. E ele diz assim que tudo isso é para que você possa ver a glória de Deus. E aí, então, no versículo 5, ele diz que quando você permanece fiel hoje em Deus, olha o que pode acontecer com você. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, ribeiro no ermo, areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água, onde os chacais costumavam viver, crescerá erva com canais e juncos. Isso aqui não aconteceu no dia deles. E essa promessa toda que Isaías está falando era uma promessa condicional. Infelizmente, eles não alcançaram isso. E Deus diz que isso vai acontecer nos nossos dias quando ele voltar. Ele promete para mim, para você, um novo céu, uma nova terra. Agora, talvez você esteja perguntando assim, poxa vida, mas o Deus lá do passado era um Deus tão duro, né, que fez tantas coisas ruins acontecerem com essas nações. O Deus de hoje é o Deus da graça, da misericórdia, que não vai permitir que essas coisas aconteçam conosco. Queridos, a Bíblia diz lá no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6, que eu, o Senhor Deus, não mudo. Por isso, vós, filhos de Israel, filhos de Jacó, não são consumidos. E lá no livro de Hebreus, Deus diz claramente, eu sou o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ou seja, o mesmo Deus que deu esses juízos para essas nações na época de Isaías, é o mesmo Deus também que estará executando juízos nos nossos dias, mas ele também promete para mim e para você que nós teremos dias de paz, dias de mansidão, dias de alegria, glória, mas isso tudo em Cristo Jesus. Hoje você pode viver a paz, hoje você pode viver a harmonia, mas não espere que o mundo seja conivente com você, que você esteja em paz com o mundo. Não, queridos, o cristão não tem paz com o mundo. Ao contrário, diz a palavra de Deus, se o mundo te odeia, se o mundo odiou Cristo, o mundo também vai odiar todos os seguidores de Cristo. Se você é seguidor de Cristo, se você professa o nome cristão, saiba que se você está vivendo em harmonia com o mundo, saiba que você está em desarmonia com Cristo Jesus. Então, entenda, um dia nós teremos um mundo de paz, de alegria, mas esse mundo não é aqui. Esse mundo será quando Jesus voltar e nós formos morar com ele durante 1000 anos, depois a terra será renovada depois de 1000 anos, e aí sim nós viveremos para sempre na eternidade, nessa terra renovada. É isso que Apocalipse, capítulo 21, diz, queridos. Que ele viu um novo céu e uma nova terra, onde não há mais dor, mais lágrimas. Eu aguardo esse novo céu, essa nova terra, mas eu aguardo esse novo céu, essa nova terra em Cristo Jesus. Por isso que eu e você precisamos entender esta última palavra que está no verso 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com um cântico de júbilo, alegria eterna, coroará a sua cabeça, ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Amém? Glória a Deus. Se você aguarda esse dia, viva hoje à altura desse dia. Entrega o teu caminho ao Senhor hoje. Não viva uma vida conivente com o mundo. Apesar das coisas terem acontecido com as nações do passado,
Deus sempre prometeu para o seu remanescente, para o fiel, que um dia habitarão com ele para sempre na eternidade. Que você seja esse remanescente fiel, que eu também possa ser esse remanescente fiel. E fidelidade a Deus, Deus espera que sejamos fiéis até a morte. Que Deus te abençoe e te guarde e que você tenha um ótimo dia na presença de Deus. Compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais e eu tenho certeza que essa mensagem trará alento, paz e também alegria ao coração de outras pessoas. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.